Eu abro, não rasgo, o pacote com toda delicadeza, porque sei que minha mãe gosta de guardar um pedaço do embrulho de cada presente, e se eu rasgar em vez de abrir delicadamente, o papel não ficará tão intacto quanto ela gostaria. Dustin diz que a mamãe é uma acumuladora, mas ela diz que apenas gosta de preservar as memórias das coisas. Então eu abro com delicadeza. Olho para todos me observando. Vovó está lá, com seu permanente volumoso, seu nariz arrebitado e sua intensidade, a mesma que sempre aparece quando ela está observando alguém abrir um presente. Ela está tão interessada na origem dos presentes, quanto custaram, se estavam em liquidação ou não. Ela tem que saber essas coisas. Meu avô está observando também, e tirando fotos enquanto isso. Eu odeio que tirem fotos minhas, mas vovô adora tirá-las. E não tem como parar um avô que adora algo. Assim como quando mamãe diz para ele parar de comer uma taça cheia de sorvete de baunilha tilamu todas as noites antes de dormir porque não fará nada bem para seu coração já doente, mas ele não para. Ele não para de comer seu tilamu nem de tirar fotos. Eu ficaria louca se não o amasse tanto. Papai está lá, sonolento como sempre. Minha mãe o cutuca e sussurra no ouvido dele que ela não está totalmente convencida de que ele tenha tireoide normal, ao que papai responde, irritado, minha tireoide está ótima e volta ao seu estado de sonolência 5 segundos depois. Essa é a dinâmica típica deles. É isso ou uma briga cheia de gritos? Eu prero isso. Marcos, Dustin e Socoti também estão lá. Eu os adoro por motivos diferentes. Marcos é tão responsável e conável. Acho que faz sentido já que ele é basicamente um adulto, com seus 15 anos, mas, mesmo assim, ele parece ter uma reza que não vejo em muitos adultos ao meu redor. Eu adoro Dustin apesar de ele parecer um pouco incomodado comigo na maior parte do tempo. Adoro que ele seja bom em desenho, história e geograia, 3 coisas nas quais sou péssima. Tento elogiá-lo muito nas coisas nas quais ele é bom, mas ele me chama de bajuladora. Não sei bem o que é isso, mas dá para perceber que é um insulto pela forma como ele o pronuncia. Mesmo assim, tenho plena certeza de que ele secretamente aprecia os elogios. Adoro Socoti porque ele é nostálgico. Aprendi essa palavra no livro de vocabulário que minha mãe lê para nós todos os dias, porque estudamos em casa com ela, e agora eu tento usá-la pelo menos uma vez ao dia para não esquecê-la. Ela realmente se aplica ao Socoti, um sentimentalismo pelo passado. Isso é definitivamente o que ele tem, embora ainda tenha 9 anos e não possua um passado tão considerável assim. Socoti chora no M do Natal, dos aniversários e do Halloween, e às vezes, no M de um dia comum. Ele chora de tristeza por ter terminado e, ainda que aquela data mal tenha terminado, ele já está ansiando por ela. Anseio é outra palavra que aprendi no livro de vocabulário. Minha mãe também está olhando. Ah, mamãe! Ela é tão linda! Ela não acha que é. Talvez seja por isso que ela passa 1 hora arrumando o cabelo e se maquiando todos os dias, mesmo que seja apenas para ir ao mercado. Não faz sentido para mim. Juro que ela ficaria bem melhor sem todas essas coisas. Mais natural. Daria para ver a sua pele. Seus olhos. Ela. Em vez disso, ela cobre tudo. Espalha aquele bronzeador líquido no rosto, passa lápis com muito custo nos canais lacrimais, esfrega um monte de creme nas bochechas e espalha outro monte de pó por cima. Ela arruma o cabelo todo para cima. Usa sapatos com saltos para que com 1,57 metros de altura, porque ela diz que 1,49 metros, sua altura real, não é legal. É tanta coisa que ela não precisa, que eu queria que ela não usasse, mas posso vê-la por baixo de tudo isso. E é quem está por baixo é linda. Mamãe me observa e eu a observo e é sempre assim. Nós sempre fomos conectadas. Entrelaçadas. Uma só. Ela sorri como se dissesse vai devagar, então eu vou. Eu vou no meu ritmo e termino de desembrulhar o meu presente. Fico chateada na hora, se não horrorizada, quando vejo o que recebi de presente pelo meu aniversário de 6 anos. Sim, claro que eu gosto de Rugrats, os anjinhos, mas esse conjunto, de shorts e camiseta, mostra a Angélica, o personagem da qual menos gosto, cercada por margaridas. Eu odeio roupas com estampas de oures. Tem babados nas mangas e na bainha dos shorts. Se existe algo que eu poderia apontar como sendo o exato oposto da minha alma, é babados. Eu adorei. Grito, animada. É o melhor presente de todos. Esboço o meu melhor sorriso falso. Mamãe nem percebe que é falso. Ela acha que eu realmente adorei o presente. Diz para eu vestir a roupa para minha festa enquanto já começa a tirar meu pijama.
Enquanto faz isso, parece arrancar as minhas roupas ao invés de tirá-las com delicadeza. 2 horas depois, estou com meu uniforme de Angélica no Estate Park cercada pelos meus amigos, ou melhor, as únicas pessoas na minha vida com a minha idade. Eles são todas da minha classe primária na igreja. Carly Heitzel estava lá, com sua faixa de cabelo em zigue-zague. Madison Tomer estava lá com sua língua presa, que eu queria ter porque achava o máximo. Trent Page estava lá, falando sobre a cor rosa, coisa que fazia excessiva e exclusivamente, para desespero dos adultos ao seu redor. A princípio, eu não compreendi por que os adultos se incomodavam tanto com a obsessão de Trent por rosa, mas então eu somei 2 e 2. Eles acham que ele é gay. E nós somos mormons. E, por algum motivo, você não pode ser gay e mormon ao mesmo tempo. O bolo e o sorvete estão arrumados sobre a mesa e eu estou animada. Esperei por esse momento durante 2 semanas, desde que resolvi qual seria o meu pedido. O pedido de aniversário é o que eu tenho de mais poderoso na minha vida agora. É a minha melhor chance ao alcance. Não faço pouco caso dessa oportunidade. O ero que vale a pena. Todos cantam parabéns para você desanados, e Madison, Trent e Carly adicionam chá depois de cada frase. É tão irritante. Dá para ver que todos acham legal, como eles entoam chá, mas eu acho que tira um pouco da pureza do parabéns. Por que eles não podem deixar uma coisa boa em paz? Meus olhos cruzam com os de mamãe para que saiba que eu me importo com ela, que ela é minha prioridade. Ela não entoa o chá. Respeito isso nela. Ela me dá um daqueles sorrisos largos, de orelha a orelha, que me fazem sentir que tudo vai cair bem. Sorriu de volta, tentando absorver o máximo possível daquele momento. Sinto meus olhos começarem a lacrimejar. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama estágio 4 quando eu tinha 2 anos. Não me lembro muito bem, mas tenho algumas breves recordações. Eu me lembro vagamente de mamãe tricotando para mim um cobertor de os verdes e brancos, dizendo que era algo que eu poderia ter comigo enquanto ela estava no hospital. Eu odiava, ou odiava o modo que ela estava me dando, ou odiava o sentimento que tive quando ela me deu. Não me lembro o que exatamente eu odiava, mas havia algo naquele momento que eu detestava profundamente. Lembro de percorrer o que deveria ser um jardim de hospital, de mãos dadas com meu avô. Nós deveríamos pegar dentes de leão para dar para mamãe, mas, ao invés disso, eu apanhava umas ervas marrons esquisitas parecidas com gravetos porque eu gostava mais delas. Mamãe as guardou durante anos em um copo craiola de plástico na nossa estante, para preservar a memória. Talvez seja daí que Scott tenha puxado seus instintos nostálgicos. Lembro de estar sentada no carpete azul rugoso em uma sala lateral da nossa igreja, observando 2 belos e jovens missionários colocarem as mãos na careca de mamãe para lhe fornecer uma bênção do sacerdócio, enquanto os demais familiares estavam sentados em geladas cadeiras dobráveis em volta do cômodo. Um missionário consagrou azeite para que ele se tornasse santo ou seja lá o que for, e despejou-o sobre a cabeça dela, deixando-a ainda mais brilhante. O outro missionário então recitou a bênção, rogando para que a vida da minha mãe fosse prolongada se assim fosse da vontade de Deus. A vovó pulou da cadeira e disse, mesmo se não for da vontade de Deus, inferno, o que perturbou tanto o Espírito Santo que o missionário teve de recomeçar a oração. Embora eu não me lembre muito bem dessa época da minha vida, eu nem precisaria. Os eventos são tão comentados no lar dos MC Kurd que você nem precisa ter estado lá para a experiência ficar gravada na sua memória. Mamãe adora recordar a sua história com o câncer, a quimioterapia, a radioterapia, o transplante de medula óssea, a mastectomia, o implante mamário, a gravidade do estágio 4, de como ela tinha apenas 35 anos quando soube do diagnóstico, a qualquer eu, vizinho, ou freguês do mercado Albertsons que lhe cederam um ouvido atento. Mesmo os fatos sendo tão tristes, dá para armar que a história em si dá à mamãe um profundo senso de orgulho. De propósito. De como ela, Debra M. Secourt, foi enviada a esse planeta para ser uma sobrevivente do câncer e viver para contar a história para todos, pelo menos de 5 a 10 vezes. Minha mãe recorda o câncer da mesma forma que a maioria das pessoas lembra das férias. Ela chega ao ponto de organizar uma apresentação semanal de uma de vídeo caseira que fez logo depois de saber de seu diagnóstico. Em todos os domingos depois do culto ela fazia um dos meninos colocar a no videocassete, já que ela não sabia como o aparelho funcionava. Muito bem, todo mundo, Chiu. Vamos ficar quietos. Vamos assistir e agradecer onde a mamãe está agora. Diz ela. Embora ela diga que assistimos a esse vídeo para que sejamos gratos por ela estar bem agora, há algo em fazê-lo que simplesmente não me parece certo. Posso perceber como deixa os meninos desconfortáveis, e definitivamente, como me deixa também.
Não acho que nenhum de nós queira revisitar as memórias da nossa mãe agonizando, triste e careca, mas ninguém quer explicitar esse fato. A gravação começa a rodar. Mamãe canta canções de ninar para nós quatro, enquanto estamos sentados ao seu lado no sofá. E assim como o vídeo permanece o mesmo a cada exibição, o mesmo acontece com seus comentários. Todas as vezes que vemos essa imagem, ela comenta sobre como o fardo era simplesmente demais para o Marcos lidar. Por isso ele ficava indo para o corredor se recompor e depois voltava. Ela conta isso de modo a demonstrar que este é o maior elogio. O desespero de Marcos com a doença terminal da minha mãe é um testemunho de como ele é incrível. Então ela comenta em como eu fui chata, mas ela diz a palavra chata com tanto veneno que poderia muito bem ser um xingamento. Ela continua a dizer como não conseguia acreditar que eu não parava de cantar Jingle Bells a plenos pulmões quando a atmosfera estava claramente tão triste. Ela não consegue acreditar como eu não compreendia isso. Como eu poderia estar tão alegre quando o ambiente estava claramente tão pesado? Eu tinha 2 anos de idade. A idade não é uma desculpa. Eu me sinto tremendamente culpada a cada vez que vejo esse vídeo caseiro. Como eu pude ser tão insensível? Ué, idiota estúpida. Como eu não senti o que mamãe precisava? Ué, ela precisava que todos nós cássemos sérios, considerássemos essa situação mais difícil possível, que cássemos devastados. Ela precisava que nós não fossemos nada sem ela. Embora eu saiba que os termos técnicos da história com o câncer de mamãe, a quimio, o transplante de medula óssea, a radioterapia, são todas palavras que provocam uma grande reação de choque em quem quer que as ouça, como se as pessoas não acreditassem no tanto que minha mãe aguentou. Para mim elas são apenas termos técnicos. Não significam nada. Mas o que significa de fato algo para mim é o ar geral no lar dos MC Kurd. A melhor forma de descrevê-lo é que, até onde eu me lembro, o ar na casa parecia o de uma respiração contida. Como se todos nós estivéssemos em um padrão de expectativa, esperando pelo câncer de mamãe voltar. Entre as constantes reexibições da primeira peleja da minha mãe contra o câncer e as frequentes consultas de acompanhamento com os médicos, a atmosfera tácita na casa é pesada. A fragilidade da vida dela está no centro da minha. E eu acho que posso fazer algo a respeito dessa fragilidade com o meu pedido de aniversário. Finalmente, o parabéns para você termina. A hora chegou. Meu grande momento. Fecho os olhos, respiro fundo enquanto faço o pedido na minha mente. Quero que mamãe que viva durante mais um ano. 2. M. Das presilhas de borboleta que cuidadosamente põe no meu cabelo. Eu detesto esse penteado, com as leiras de cabelo presas firmemente no lugar com dolorosos grampinhos pinçando meu couro cabeludo. Eu preferiria usar um boné, mas a mamãe adora esse estilo, diz que me deixa bonita, então vamos de presilhas de borboleta. Tá bom, mamãe. Digo, balançando minhas pernas enquanto estou sentada na tampa da privada fechada. O balanço das pernas é um toque now, parecendo convincente. O telefone de casa começa a tocar. Droga. A mamãe abre a porta do banheiro e se inclina para fora dele, até onde consegue, para pegar o telefone pendurado na parede da cozinha. Ela faz tudo isso sem soltar a mecha do meu cabelo em que trabalha atualmente, então todo meu corpo se inclina na mesma direção que ela. Alô, diz ela ao atender. Uhum. Ué, 9 da noite? Isso é o mais cedo? Deixa pra lá, acho que as crianças terão que passar mais uma noite sem o pai delas. Isso é culpa sua, Mark. Culpa sua. Mamãe bate o telefone. Era o seu pai. Imaginei. Esse homem, Nete, vou te falar. Às vezes eu só queria. Ela dá um longo suspiro ansioso. Às vezes você só queria o quê? Bem, eu poderia ter me casado com um médico, um advogado, ou um cacique. Adiciono eu, já que conheço tão bem essa ladainha. Perguntei a ela uma vez qual cacique ela tinha namorado, e ela disse que não queria dizer que tinha namorado literalmente, que era apenas uma gura de linguagem, uma maneira de dizer que poderia ter tido quem quisesse antes de ter-lhos, o que a deixou menos atraente. Pedi desculpas por isso. Ela disse que tudo bem, que preferiria ter me tido a um homem. Então ela me disse que eu era sua melhor amiga, me deu um beijo na testa e, como uma reição tardia, disse que ela, na verdade, teve sim alguns encontros com um médico, alto e ruivo, muito estável financeiramente. Mamãe continua a pôr grampos no meu cabelo. Produtores também. Produtores de cinema, da música. Uma vez, o Quincy Jones me deu uma secada quando passou por mim em uma esquina. Sinceramente, Nete, eu não só poderia ter casado com um desses homens como eu deveria.
Eu estava destinada à vida boa, a ter fama e fortuna. Você sabe o quanto eu queria ser atriz. Mas a vovó e o vovô não deixaram. Completo. Mas a vovó e o vovô não deixaram. Exatamente. Eu me questiono por que eles não deixaram, mas não pergunto. Sei bem que não devo fazer certos tipos de perguntas, aquelas que vão fundo nos detalhes. Em vez disso, só a deixo revelar as informações que deseja enquanto presto bastante atenção e tento absorvê-las exatamente do modo que ela quer que eu faça. Ai! Desculpa, eu espetei sua orelha? Sim, mas tudo bem. É difícil de enxergar desse ângulo. Mamãe começa a esfregar a minha orelha. Sinto um alívio imediato. Eu sei. O Ero te dar a vida que eu nunca tive, Net. O Ero te dar a vida que eu merecia. A vida que meus pais não me deixaram ter. Tá. Estou nervosa com o que vem a seguir. Acho que você deveria atuar. Acho que seria uma grande atriz mirim. Loira. De olhos azuis. Você é o que eles amam naquela cidade. Em qual cidade? Hollywood. Hollywood não cá longe daqui? 1 hora e meia. Claro que rodovias estão envolvidas. Eu teria de aprender a dirigir em rodovias. Mas é um sacrifício que estou disposta a fazer por você, Net. Anal, eu não sou como meus pais. O Ero o melhor. Pra você. Sempre. Você sabe disso, certo? Sim. Mamãe para daquele jeito quando está prestes a dizer algo que ela acha que seja parte de um grande momento. Ela se inclina para me olhar no olho, ainda segurando minha mecha inacabada. Então o que você me diz? O atuar? O ser a atriz mirim da mamãe? Só tem uma resposta certa. 3. I. S. O desce aos pulos os degraus do palco de uma forma que me desconcerta. Ele não parece nada nervoso. É apenas um dia qualquer para ele. Senta-se perto das dúzias de crianças sentadas porque já apresentaram seus monólogos. Eu olho ao redor da maçante sala de paredes brancas sem decoração e as leiras de crianças em cadeiras empilháveis de metal. Nervosa, folheio o papel com as mãos. Sou a próxima. Entrei no M da Lá para ter mais tempo de praticar, uma decisão da qual me arrependo agora porque tive tempo de sobra para a cara ainda mais tensa. Nunca me senti assim antes. Enjoada de tanto nervoso. Pode começar, Genete. Diz o homem de rabo de cavalo preto e barbicha decidindo meu destino. Aceno com a cabeça armativamente e subo no palco. Deixo o pedaço de papel no chão para ter mais liberdade de usar minhas mãos para os gestos maiores. Mamãe me instruiu a usá-los, então eu começo meu monólogo sobre GeoGiglers. Minha voz vacila enquanto começo. Posso ouvi-la alta demais na minha cabeça. Tento baixar o tom, mas ela apenas continua a soar mais alto. Abro um sorriso largo e espero que o barbicha não perceba. Enxergo a última fala. Porque GeoGiglers me faz rir. Dou uma risadinha depois da fala, como mamãe me instruiu a fazer, aguda e bonitinha, enrugando um pouco o narizinho no nau. Espero que a risadinha não tenha saído tão desconfortável quanto a senti saindo de mim. O barbicha pigarreia, o que é sempre um mau sinal. Ele me diz para tentar o monólogo mais uma vez, mas se solta um pouco, faça de um jeito mais simples como se conversasse com um amiguinho. Ah, e não faça nenhum desses gestos. Entro em um cunito. Os gestos são exatamente o que minha mãe me disse para fazer. Se eu entrar na sala de espera e lhe disser que não usei, ela ficará chateada. Mas se entrar lá e disser que não tem um agente, ela ficará ainda mais chateada. Faço o monólogo de novo, tirando os gestos, e cá um pouquinho melhor, mas dá para dizer que o barbicha não conseguiu exatamente o que queria. Eu o desapontei. Sinto-me péssima. Depois de terminar, o barbicha chama 9 nomes, incluindo o meu, e diz que as outras 5 crianças podem sair. Vejo que apenas uma das crianças compreende que acabará de ser rejeitada. As outras 4 saem animadas da sala como se estivessem indo comer sorvete. Eu me sinto mal por elas, mas feliz por mim. Sou uma escolhida. O barbicha nos diz que a Academy Kids gostaria de nos representar para trabalhos de duração, o que significa que ficaremos na retaguarda das cenas de filmes e séries. Eu logo percebo que ele está tentando fazer com que as más notícias pareçam boas pela animação exagerada em seu rosto. Depois de nos deixar levar a notícia às nossas mães na sala de espera, o barbicha chama 3 crianças e pede para elas ficarem. Eu me demoro, tentando ser a última a sair da sala para ouvir o que acontece com essas 3 crianças especiais, as 3 ainda mais escolhidas.
O Barbicha diz que elas foram selecionadas para serem representadas como atores principais, ou seja, atores com falas. Elas foram tão bem em seus monólogos que não serão representadas como acessórios humanos, mas como atores genuínos, qualificados, dignos de receberem falas. Sinto algo desconfortável fervendo dentro de mim. Era inveja misturada com rejeição e autocompaixão. Por que eu não sou boa o bastante para ter falas? Dirijo-me à sala de espera e corro até a minha mãe, que está balançando seu talão de cheques pela 4ª vez na semana. Digo-lhe que fui escolhida como gurante, e ela parece genuinamente feliz. Sei que é apenas porque ela não sabe que há uma categoria superior para a qual eu poderia ter sido escolhida. Fico com medo que descubra. Ela começa a preencher a papelada para a representação. Aponta sua caneta para a linha pontilhada, onde eu deveria assinar meu nome. Fica perto de uma linha pontilhada que ela já assinou. Ela precisa assinar lá. Também por ser minha responsável. O que estamos assinando? O contrato apenas diz que o agente cá com 20% e nós recebemos 80%. 15% desses 80% vão para uma conta chamada Conta Kogan, que você pode acessar quando tiver 18 anos. Esse é todo o dinheiro que a maioria dos pais deixam seus filhos terem. Mas você tem sorte. A mamãe não vai tirar nada de seu dinheiro, exceto meu salário, mais o básico para as despesas. Ué, despesas são essas? Por que você está me interrogando de repente? Não cona em mim? Assino rapidamente. O Barbicha sai para fazer um comentário a cada um dos pais. Ele se aproxima da minha mãe primeiro e diz a ela que eu tenho potencial para fazer o trabalho principal. Potencial? Pergunta ela, em tom de crítica. Sim, principalmente porque ela tem só 6 anos, está começando cedo. Mas por que potencial? Porque ela não pode fazer o trabalho principal agora. Bem, dava para perceber no seu monólogo que ela estava muito nervosa. Parece bastante tímida. Ela é, mas vai superar isso. Vai sim. O Barbicha coça seu braço, onde há uma tatuagem de uma árvore. Dá um longo suspiro como se estivesse prestes a dizer algo que o deixa nervoso. É importante que Jeanette queira atuar, para ela ir bem. Arma ele. Ah, ela quer mais do que qualquer coisa. Assegura minha mãe enquanto assina na linha pontilhada da outra página. A mamãe quer isso mais do que qualquer coisa, não eu. Esse dia foi estressante e nada divertido e, se eu pudesse escolher, escolheria nunca mais fazer nada disso de novo. Por outro lado, eu quero o que minha mãe quer, então ela não está de todo errada. O Barbicha sorri para mim de uma forma que eu queria ter entendido. Não gosto quando adultos fazem caras e sons que eu não entendo. É frustrante. Isso me faz sentir que estou perdendo alguma coisa. Boa sorte. Deseja ele com um certo pesar, e então sai. 4. Olha só para mim, superando meu medo por você. Diz minha mãe enquanto nos amontoamos na nossa minivan Ford Windstar 1999. Chegamos nos estúdios da 20th Century Fox 1 hora mais cedo, então caminhamos no escuro um pouco. Voando passamos pelo gigantesco mural com Luke Skywalker versus Darth Vader na lateral de um dos estúdios. Mamãe dá gritinhos de alegria, saca sua câmera descartável e tira uma foto minha na frente dele. Eu me sinto envergonhada, como se não pertencesse àquele lugar. Às 4h45, ela imagina que já esteja perto do meu horário de chegada, então nós nos apresentamos fora do estúdio a um assistente de produção baixinho e careca. Ele nos diz que chegamos cedo, mas que podemos dar uma passada no quiosque dos gurantes antes da gravação. O quiosque dos gurantes é um lugar legal. É uma tenda no canto do estúdio repleta de comida. Cereal, doces, jarras de café, suco de laranja e bandejas de prata com comidas de café da manhã, como panquecas, vais, ovos mexidos e bacon. E é de graça. Diz mamãe com entusiasmo enquanto embrulha vários muns e croissants em guardanapos e os guarda em sua bolsa Pailes de tamanho grande para dar aos meus irmãos depois. Tem um monte de ovos com casca arrumados em uma bandeja. Ela diz que eles estão cozidos. Eu pego um para experimentar. Mamãe me ensina como rolar o ovo em uma superfície dura para quebrar e tirar a casca do ovo. Passo sal e pimenta e dou uma grande mordida. Adorei. Pego um saquinho de biscoitos recheados de queijo Ritz Bits também. Dá para me acostumar com isso. Quando chego ao último pedaço do ovo, todas as crianças gurantes, somos 30, apareceram, e somos chamados ao set ao mesmo tempo. Fazemos uma lá atrás do assistente careca enquanto ele nos orienta a ir para o estúdio onde gravaremos. Assim que atravessamos o local, co-admirada.
O teto é muito alto e está coberto de centenas de holofotes e hastes. Tem cheiro de madeira fresca e o som de martelos e furadeiras. Muitas pessoas usando calças cargo passam por nós, algumas delas com ferramentas penduradas nos seus cintos, outras segurando pranchetas, e outras sussurrando com insistência em walkie-talkies. Há algo mágico nisso. Parece que acontece muita coisa. Nós chegamos ao set e o diretor, um homem baixinho com cabelos castanho claros longos o bastante para enar atrás da orelha, nos pede para entrar, falando rápida e freneticamente. Ele olha para mim e as outras 29 crianças e nos conta animado que todos interpretaremos crianças que estão presas em uma câmara de gás sufocando até a morte. Acompanho o que ele fala com um aceno de cabeça, atenta, tentando me lembrar de cada uma das palavras para repeti-las para minha mãe na volta para casa quando ela perguntar. Sufocar até a morte. Entendi. O diretor nos mostra onde cá, e eu tô quase na retaguarda do grupo até que ele pede para as crianças menores virem para frente. Então eu vou. Depois, aponta para cada um de nós rapidamente, um depois do outro, dizendo para mostrar-lhe nossa melhor cara de morrendo de medo. Sou a 9ª ou 10ª criança que ele aponta, e, depois de mostrar minha interpretação, ele diz para o operador de câmera ao lado dele dar um close em mim. Não tenho ideia do que isso significa, mas suponho que seja algo bom porque o diretor pisca para mim depois de dizer isso. Mais uma, com ainda mais medo. Grita o diretor para mim. Eu arregalo meus olhos um pouco, na esperança que dê certo. Acho que deu, porque ele diz, deu. Continuando. E me dá um tapinha nas costas. O resto do dia consiste em segmentos de gravação e lições de casa, que devemos fazer no set, então vamos indo e voltando entre os dois. Como a mamãe me educa em casa, ela separa a lição de casa do dia e coloca todas as folhas juntas em uma pasta. A garota de 12 anos sentada ao meu lado na sala de estudos cá me cutucando e me dizendo que não precisamos fazer lição de casa se não quisermos, porque somos gurantes, e os professores do estúdio designados para os gurantes não se importam se fazemos as lições porque eles só querem ensinar os atores principais. Tento ao máximo ignorá-la e preencho a página sobre as letras maiúsculas. Depois de nossa meia hora ou mais de segmentos de lição de casa, somos tirados da sala pelo assistente para fazer a mesma cena de novo. A mesma. Em um dia inteiro a mesma cena. Não faço ideia do motivo pelo qual temos de continuar a fazer essa única cena tantas vezes e imagino que não seja bom fazer perguntas, mas percebo que a cada vez que eu volto ao set, a câmera está em uma nova posição, então tenho a sensação de que tenha algo a ver com isso. Ah, bem, pelo menos a cada vez que sou levada ao set, consigo ver a mamãe. Todas as vezes em que o assistente nos leva de volta ao set, nós passamos pela sala de espera dos pais dos gurantes, onde todos os pais ficam apinhados em um pequeno bangalô. Aceno para a mamãe, que me vê todas as vezes. Não importa o quão entretida estivesse com a sua revista Woman's World, ela marca a página que estava lendo, olha para mim, me dá um largo sorriso e faz um sinal de aprovação. Somos tão ligadas. No M do dia, estou exausta. Foram 8h30 entre gravação e lições de casa, caminhando do set para a sala de estudos, sendo dirigida, ouvindo exercícios e cheirando fumaça. Havia uma máquina de fumaça na câmara de gás para incrementar o ambiente. Foi um longo dia que eu não curti muito. Gostei mesmo foi do ovo cozido. Sufocando até a morte. Diz mamãe com animação, no caminho de volta para casa, enquanto ela relatava tudo o que eu lhe contará sobre o dia. E com um close. Isso realmente vai mostrar como você é boa. Aposto que assim que for ao ar, a Academy Kids vai implorar para você ser atriz principal. Implorar. Ela balança a cabeça, incrédula, enquanto estapeia o volante, empolgada. Ela parece tão despreocupada naquele momento. Tento absorver sua expressão o máximo que consigo. Ueria que ela casse assim mais vezes. Você vai ser uma estrela, Neti. Eu sei. Vai ser uma estrela.